Olá pessoal, sou Ramiro do @portaldoperegrino.br no Instagram e no TikTok, e aqui no YouTube é Portal do Peregrino BR, tudo junto. Hoje vou conversar um pouco com vocês sobre espiritualidade e aonde ela é testada, aonde que a gente pratica a espiritualidade. Muita gente acha, isso sem condenar ninguém, que ir na igreja, ir no centro, ficar aquele tempo ali é praticar a espiritualidade. Mas a prática da espiritualidade é no trabalho, nos relacionamentos, no dia a dia, no transporte público, no trânsito, com a família. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente está cheio de livros na cabeça, ideias sobre espiritualidade, teologia, doutrinas, mas na hora da prática, muitos de nós falhamos. Isso é natural do ser humano, sem problema algum. O problema é quando a gente acaba achando que a gente sabe muito. Esse é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba caindo numa arrogância. Quando eu trabalhava numa irmandade espiritualista, eu precisava falar com o público antes das sessões. E muitas delas eram baseadas em livros, eu falava lá antes da sessão. Então, uma vez eu lembro que eu falei sobre a arrogância. E a arrogância, pessoal, é aonde mais a gente falha, vamos dizer. Eu também, porque muitas vezes eu me pego e falo assim, por que eu pensei isso, né? Por que eu agi desta forma? Eu sempre fico me policiando e tentando me melhorar. Isso é todos nós. Praticamente no trabalho a gente tem diversos conflitos. Inclusive, se você tem um cargo de supervisão, de chefia, você sabe como é que é. São várias pessoas que você tem que administrar, e muitas delas com todas as personalidades diferentes. Você tem que saber lidar dessa forma, às vezes não aceita que você é o chefe, não aceita nenhuma chefia. Isso tem muito a ver com a relação de autoridade. A pessoa acaba se revoltando. Então a gente vai aprendendo muito com isso. Na família também. Muitas pessoas dentro do trabalho são uma coisa e dentro de casa são outras. Ela acaba vestindo um personagem. Mas o objetivo desse papo aqui é fazer uma reflexão. Como é que a gente é dentro da igreja e fora da igreja? Dentro do templo ou fora do templo? Dentro de um centro ou fora de um centro? A gente tem duas personalidades? Isso é uma pergunta, não precisa responder agora não, só pensar depois. O que eu observo no trabalho, e muitas pessoas têm diversas religiões, é que a maioria cristã às vezes eu brinco, eu falo assim, vamos fazer o lava-pés? O lava-pés é quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, né? E aí o que acontece? Você me imagina na Palestina naquela época, eles usavam aquelas sandálias, né? O pé ficava no chão, ali andando, devia ser aquelas unhas pretas, né? E Jesus mostrou, apesar de um grande mestre, a maior simplicidade possível. Eu me considero também cristão. Por quê? Porque eu cresci na igreja católica e tenho um respeito muito grande. Então eu perguntava, né, para as pessoas, vamos fazer o lava-pés? Então por quê? Porque se Jesus, que foi um dos maiores mestres que passaram aqui, claro que existem outros mestres, mas ele tem uma influência muito grande na nossa humanidade. Então, se ele foi humilde, lavando pés dos discípulos, que você imagina, ele tem um simbolismo muito grande. Então, às vezes no trabalho, as pessoas elas ficam muito irritadas, frustradas e querem descarregar, principalmente nas áreas de serviço. Eu já falei com vocês, eu trabalho na área de tecnologia de informação. Então, eu vejo muitas pessoas com personalidades diferentes. A gente é acionado muitas vezes, inclusive finais de semana. Eu vejo que se você fala que não vai fazer, a pessoa muitas vezes se transforma num monstrinho, né? Um diabinho, que eu digo, né? Então você vê que aquela pessoa, ela tá com algum problema. Então a gente tem que administrar muito isso. Então esse é o verdadeiro teste do espiritualista, nos relacionamentos. E o trabalho, pessoal, é um campo
muito grande de várias ações que a gente vai tendo, como a gente responde determinadas situações. Muitas vezes a gente é confrontado com as pessoas, muitas vezes são bem arrogantes, como eu estava falando com vocês, a arrogância, né? Muitas vezes a gente tem um certo ar de arrogância, principalmente quando alguém vai mostrar algum vício que a gente tem. A gente vê que tem pessoas que são muito nervosas, tem pessoas que querem ser atendidas imediatamente, tem pessoas que não aceitam um não como resposta. Então a gente vai administrando muitas coisas. Então o que eu quero dizer com vocês? Para a gente sempre fazer uma análise interna e menos análise externa. Uma análise interna porque a verdadeira batalha está dentro da nossa mente. A gente tem um lado superior, um lado e também um lado muito inferior, que são as nossas sombras. Muitos de nós nem conhecemos os nossos defeitos. Eu boto defeito para ser mais fácil de todo mundo entender. As nossas sombras. Só quando a gente for confrontado com isso, a gente vai saber. Nossa, muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho uma personalidade forte. Não, às vezes a gente é um mala mesmo, não é personalidade forte não. A gente acaba sendo umas pessoas bem chatas e não contribuímos com um ambiente harmonioso. Você pode ver isso também em condomínios. Como é que a gente trata quando a gente entra dentro de casa? A sua casa é uma ilha? Você se preocupa se você está trazendo algum tipo de sofrimento? Porque às vezes seus vizinhos estão doentes e eles precisam de um lar mais tranquilo. Então eu vejo hoje que tem muita questão de egoísmo, mas também tem a cidade grande, que a velocidade das coisas é muito rápida, né? Todo mundo quer tudo com pressa. Eu estava no supermercado, estava na frente de uma geladeira, porque o caixa era bem perto, aqueles caixas automáticos. E a moça estava com o bebê, ela me pediu dar licença, mas não dava para eu passar, porque senão eu iria passar por cima de outra pessoa. Mas ela saiu abrindo a porta. Então eu não fiquei chateado, mas eu vejo que as pessoas estão muito ansiosas, né? O mal do século, ansiedade e outras questões mentais. Mas quem é que dita essa regra que a gente tem que ser assim? Então, por isso que eu falo aqui sempre sobre a meditação, sobre a gente fazer uma análise interna, as orações, isso contribui muito. Todos nós que temos a parte espiritual bem desenvolvida, a gente pode se testar se realmente a gente está bem desenvolvido espiritualmente. Não estou falando que a gente é um mestre, algum espírito superior, mas a gente busca, quem parte para a espiritualidade, busca uma melhoria. E nem sempre os fatos com as ações que ela conduzem, ela tem muita filosofia. Tinha uma amiga minha que falava fisiolofia. A fisiolofia eu morria de rir, não querendo botar ela para baixo, mas achava engraçado. Então a pessoa tem muita filosofia, mas eu acho que a pessoa tem uma grande memória e muitas vezes ela não cumpre. Por isso que a gente vê muitos espiritualistas famosos caindo, porque até um certo grau de iniciação, isso na teosofia fala, até a quinta iniciação, você pode cair bem feio, mas nada é perdido. Nada é perdido. A sua vergonha de hoje pode ser um sucesso amanhã, porque se você teve a consciência que errou, vou botar a palavra errou, saiba que você não precisa ficar naquela depressão, naquela tristeza, naquele sentimento de culpa por muito tempo. A culpa é boa no início, para a gente saber que realmente, olha, a gente deu uma mancada. E depois, quando passar pela mesma situação, a gente já não passa mais a gente não tem aquele comportamento igual. Então, no trabalho, como nos relacionamentos, a gente é muito testado mesmo, os nossos pensamentos, as nossas ações, porque a primeira ação está na nossa mente. O que a gente vai fazer nessa situação? Nos transportes públicos, no caminhar nas ruas. Você vê hoje aqui no Rio de Janeiro, se você não tomar cuidado, você é atropelado no meio da rua por pessoas. Eu acho interessante que as pessoas se desviam de postes, né? Então elas estão conscientes do que elas estão fazendo. É um ar de irritação. O que a gente precisa fazer? Antes de sair de casa, faça suas orações, meditação, acorda um pouquinho mais cedo, pode ser 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo,
e tenha um propósito diário, como eu falei no vídeo anterior. Tenha um propósito diário. Propósito diário, hoje eu não vou me aborrecer. Olha, eu fiz isso, eu faço isso algumas vezes. E nesse dia eu sinto que eu estou bem mais tranquilo, porque eu fixei um propósito. Então nada me aborrece. Às vezes o pessoal começa a reclamar, eu falo assim, por que você não está reclamando? Eu falei, porque hoje eu decidi não me abalar com nada. Isso ajuda bastante, porque a gente acaba criando hábitos. A nossa mente, dizem, né, depois de 21 dias, se você tem um hábito saudável, fica mais fácil. Então você vai sendo testado ali, muitas provas dos discípulos, uns testes que duram bastante tempo, pessoal, duram bastante tempo. Então a gente vai melhorando com as situações que a gente vai passando. A gente pode perceber que no trabalho, quem tem, sei lá, 5, 10 anos, um ano, não importa o tempo, você não comete mais os erros do passado no seu trabalho. Você vai ganhando experiência. E também na vida pessoal, a gente vai ganhando muitas experiências. Infelizmente, tem pessoas de mais idade que elas não ganharam, elas só existiram. Mas elas vão ter a chance dela de serem confrontadas com as suas próprias sombras. Então a gente vai passando por situações que a gente muitas vezes, poxa, de noite, o que eu faço? De manhã eu faço oração, de noite, quando eu vou orar, eu falo, o que eu fiz que não foi legal? Então eu falei assim, vou anotar aqui que isso não é legal que eu fiz. Então, na próxima vez eu não vou mais reagir daquela forma. É sempre a gente vai crescendo, a gente vai subindo algumas escadas, a gente vai se avaliando, a gente vai aprendendo. Eu me coloco sempre numa postura de aprendiz. Então a gente pode aprender com todo mundo. Você vai no supermercado, você aprende. Porque muitas vezes aquelas pessoas que reagem mal, que são agressivas, que são muito ignorantes, elas estão ensinando como é ruim, como é feio a gente ser daquela forma também. Isso eu aprendi com o meu padrinho espiritual. Ele falou que isso que eu acabei de falar para vocês, que a gente aprende com quem erra. O pessoal fala assim, né? Você é um exemplo. Aí o cara fala, é um mau exemplo, mas é um exemplo. É brincadeira, né, pessoal? Então, a gente tem que ver que exemplo a gente está dando, principalmente nós que somos pais, né? Ou cuidadores de alguém. Porque as crianças, elas observam tudo que a gente faz. Se ela tem uma tendência negativa, vamos botar dessa forma, e se ela observar que um pai e uma mãe, eles reagem de uma forma diferente, eles vão falar assim, nossa, como meu pai e minha mãe reagem dessa forma, é tão diferente, tão boa, eu me sinto tão bem como eles reagem. Então isso é um aprendizado. Então, o que eu estou querendo dizer com vocês nesse vídeo? Para a gente fazer uma reflexão, que a gente não pode ser uma pessoa no trabalho, outra pessoa em casa, outra pessoa no templo. Uma vez eu falei aqui no vídeo que eu passava ali quando eu ia para minha irmandade, que tinha uma igreja que colocaram um cartaz assim, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Eu achei aquilo ótimo, né? Porque a gente procura a espiritualidade para a gente se melhorar. E muitas vezes eu fui num médico essa semana e eu tenho um pensamento igual a ele. A gente estava conversando, eu estava tendo alguns sintomas, mas eu sabia que eram espirituais, mas eu não podia falar para o médico. Então eu perguntei para ele, o senhor tem alguma religião? Ele me deu uma brecha de falar. Ele falou assim, olha, Ramiro, eu não tenho nenhuma religião, mas a minha mãe foi católica e eu procuro ser um bom pai, eu procuro ser um bom marido, eu procuro ser um bom médico. Eu falei assim, eu pensando, eu falei, perfeito, eu também penso assim. Muitas vezes a gente não precisa de religião, a gente precisa de uma boa conduta. Por que uma boa conduta? Porque uma boa conduta, você transforma o ambiente muito bom. Eu estou falando para você ser o bonzinho, bombonzinho, né? Como o Berto Roden, um grande filósofo que a gente teve aqui no Brasil, falava. Então a gente tem que ser educado, claro, mas a gente tem que amar, mas primeiro se amar, se tratar bem. Nunca trazer uma dor para as pessoas. Muitas vezes a pessoa está sofrendo e a gente tem que ter aquele discernimento do que a gente pode falar naquele momento para a pessoa ou não. É um exercício, pessoal, que a gente pode praticar diariamente. Oportunidade a gente tem, né? Porque no trabalho às vezes fica difícil, dentro de casa,
no prédio que a gente mora, na rua, no restaurante, em qualquer lugar, é um campo para a gente aprender. Então, a reflexão de hoje é o seguinte: o que você pode melhorar no seu trabalho? Muitas vezes você não vai ser compreendido naquele momento, mas no trabalho, no relacionamento também, você está sendo uma pessoa que diz que ama da boca para fora ou realmente ama? Então isso é muito importante a gente se analisar, orar e vigiar todos os dias. Então muitas vezes a gente passa por situações para aprender. Eu vou falar uma coisa com vocês que eu acho que é 100% certo. Eu falo acho porque eu não sei tudo, mas a gente aprende muito na vida, no dia a dia. É só a gente observar um pouco. E a gente, observando a gente mesmo, a gente pode trabalhar para a melhora. Não tenha pressa, não tenha pressa, não faça nada de forma radical, porque pode dar algum problema, você pode sofrer muito. Faça as coisas, vai melhorando aos poucos, faça as coisas pequenas, mas faça, não fica estagnado não. Muitas vezes a gente está estagnado, inclusive espiritualmente. A gente veio aqui ter uma experiência, nós somos seres espirituais, não materiais, e a vida é breve. Só para vocês terem uma noção, antes eu tinha 8 anos, eu já estou com 50, passou tão rápido como um sonho. Então muitos de nós passamos assim. Você que é novo, tem lá na sua adolescência, está vendo o vídeo, a vida passa muito rápido, mas tome cuidado com aquelas pessoas que falam assim: aproveite a vida. Claro que a gente tem que aproveitar a vida, mas aproveitar a vida não é ficar fazendo besteira. Então eu vou deixando esse vídeo aqui com vocês, vou deixando esse breve vídeo, mas é uma reflexão. A gente não pode ser bom dentro de um centro, dentro de uma igreja, dentro de um templo, e dentro de casa e no trabalho ser outra pessoa, porque isso causa uma dívida com a gente, né? O que a gente planta, a gente colhe, e às vezes a gente está colhendo coisas que a gente nem sabe por quê. Às vezes é um comportamento que a gente tem. Nossa saúde pode não estar tão boa por causa de um comportamento que, se você mudar um pouquinho, você já vai criar boas sementes, né? Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, e uma boa semana para todos vocês.